Olá, meu nome é Emerson Almeida e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a nossa questão ambiental. Eu coloquei o título dessa apresentação Meio Ambiente e Eu, né? Muitas vezes a gente acha que é o meio ambiente e o meio ambiente, ou eu e eu, enfim, qualquer relação que a gente tem. Vou estar explicando um pouco aí o meu ponto de vista e no final da apresentação você pode estar refletindo e chegando a conclusões talvez semelhantes à minha. A gente vive numa casa e normalmente a gente tem comida todo dia e cozinha, janta, toma café, compra roupa. Esse é um processo natural da vida, pelo menos da grande maioria das pessoas. E tudo que a gente desconsidera necessário para a vida, ou que sobra, ou que é resíduo mesmo, a gente coloca numa sacolinha de lixo, ou aquelas de mercado, ou aquelas que a gente compra e coloca para fora de casa. Isso é o natural da grande maioria das pessoas, né? Esses dias até tive uma conversa com algumas pessoas e elas acham isso extremamente natural, educado e o certo. De certa forma, até tem razão, porque se a gente for levar em consideração que é muito melhor do que simplesmente jogar na frente de casa, é, eles até têm razão, porque eles estão mandando para o aterro sanitário. Só que essa questão era muito mais complexa do que isso e a gente precisa avaliar isso com um pouco mais de carinho. Porque dependendo do que tu joga no terreno da tua casa, é melhor que tu jogue no terreno da tua casa do que tu coloque na frente de casa para um lixeiro levar, para um caminhão de lixo levar, para o gari levar, enfim. E aí a gente vai, produz e vai colocando dentro da nossa sacolinha. Para nós isso aí é tudo beleza, a gente está feliz e está bem alegre fazendo isso, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas vai estar feliz com isso aí. A questão é que todo esse lixo que a gente vai colocar na sacolinha, no saco de lixo, ele vai parar em algum lugar. Se não está na frente da nossa casa ou do nosso terreno, ele está num local chamado aterro sanitário. Esse aterro sanitário, ele foi obrigado por lei, então todos os municípios do Brasil, eles são obrigados a ter um local de destino. Com certeza os municípios menores, eles mandam para cidades maiores, mas eles mandam para um local chamado aterro sanitário. É um nome bonito que hoje existe para lixão, né? O ser humano comum não tem mais acesso, é só caminhão, máquina entulhando lixo e colocando terra em cima. Esse aterro sanitário ele tem regras para serem definidos aí, que eles não podem ser construídos de qualquer jeito, mas independente disso, isso aí gera uma poluição extraordinária. A gente vai mandando um monte de lixo para lá todo dia e esse lixo vai ficar lá até a eternidade ou até alguém ir lá desenterrar ele e fazer alguma coisa com ele, tá? Esse lixo, depois que ele começa a ser colocado terra em cima, ele vai gerar gases, ele começa a gerar um fedor, né? Horrível, né? Aquele cheiro de podre. Ele tem animais que vão até lá, isso não tem como não acontecer. O fato é que para a grande maioria das pessoas isso é o comum, isso é o educado, isso é estou fazendo a minha parte. A pergunta que eu me faço, será? Pelo simples fato da gente pegar o nosso lixo e tirar de dentro de casa e mandar para o aterro sanitário, não significa que eu estou fazendo o que é certo. Aí vem a pergunta que eu me faço todos os dias: eu sou um poluidor? Você é um poluidor? A resposta é sim. Por mais que a gente cuide ou que a gente tente não gerar resíduo, a gente sempre vai acabar gerando algum resíduo. Claro que a gente pode ter uma média nacional de 1 quilo e a gente poder gerar 100 gramas por dia. Então, assim, cada pessoa ele vai ter que ter a sua consciência e pensar o quanto menos resíduo eu gerar, melhor. O que que eu posso fazer para ajudar meu planeta a ter uma vida maior, que meus filhos possam apreciar aquilo que eu aprecio hoje? Por que que eu falo isso? Muitas vezes a gente não pensa que o fato da gente estar poluindo e destruindo o meio ambiente significa que amanhã nossos filhos não terão o que a gente tem hoje. E aí a gente entra com o projeto da Humus Brasil, que é o quê? Ensinar as pessoas a tratarem o resíduo orgânico, tratarem os restos de comida de uma maneira simples, né? Esses restos de alimento, eles já correspondem a 65% do lixo que, aproximadamente, né, que a gente produz por dia. Isso aí dá um volume extraordinário. Para vocês terem uma noção, eu moro em Joinville, aqui em Santa Catarina.
nós produzimos aproximadamente 500 toneladas de lixo por dia. Se a gente conseguisse tratar só o resíduo orgânico, né, isso já corresponderia a aproximadamente mais de 300 toneladas diariamente, que não seria enviado para o aterro sanitário. Então, assim, é um volume muito grande que a gente poderia fazer alguma coisa sem praticamente investimento algum. Quando a gente fala de tratamento de plástico, papel, a gente vai falar de maquinário, a gente vai falar de investimento alto. Quando a gente fala de reciclagem de comida, resto de alimento, é simples, muito fácil, basta a gente querer fazer. A gente tem alguns dados bem interessantes, mas um em específico é de se avaliar. O aterro sanitário de Joinville hoje, no ano de 2017, ele tem uma longevidade de aproximadamente 16 anos. Eu até considero que esse é uma estimativa alta. Vamos dizer que isso tá bem dimensionado, mas assim, na minha opinião, hoje, se a gente for pegar o local, considerando as margens de desenvolvimento, crescimento da população, a gente está cada dia poluindo mais, de 16 eu passaria para 10 anos. Mas enfim, isso é o que eu acho, né? O que eu acho realmente não importa. A questão é 16 anos de local para armazenar lixo. A minha pergunta é, quando esses 16 anos estiverem lotados lá, aquela área que a gente tem hoje já estiver cheia de lixo, o que que vai acontecer? A gente vai precisar de um outro terreno para fazer a mesma coisa. Não seria muito mais fácil nós, população, né, não querendo só depender do Estado, fazer alguma coisa e parar de poluir, parar de jogar lixo, parar de simplesmente consumir e começar a pensar o que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta que me faço todos os dias, mas é claro que é muito mais fácil a gente pegar e jogar tudo num saquinho de lixo e colocar para fora de casa. Para a grande maioria das pessoas, essa é a atitude mais certa a se fazer, a mais educada e é o que todo mundo faz. Mas o que que a gente pode estar fazendo diferente disso, né? Eu penso que quando a gente começa a pensar no meio ambiente, a gente começa a ver as alternativas. Em vez de usar um saquinho plástico normal, eu vou usar um biodegradável. Se eu, em vez de usar garrafas de plástico, eu vou usar uma garrafa de vidro que eu posso utilizá-la mais vezes. Enfim, são algumas atitudes que a gente começa a tomar que realmente começa a fazer diferença. Quando eu, você e mais o nosso ciclo de amizade começa a pensar diferente, as coisas realmente se tornam diferentes. A gente começa a sair simplesmente daquelas necessidade de intervenção pública e a gente começa a fazer diferença dentro da onde a gente está inserido. Isso é muito importante que a gente comece a pensar. E qual que é a solução que o projeto Humus Brasil oferece e tem disseminado? Que a gente comece a tratar esse lixo parcialmente, pelo menos o lixo orgânico, que é uma maneira simples de se fazer, barata de se fazer e basta a gente querer fazer. A compostagem é simples, a gente até tem um outro vídeo teórico explicando, a gente vai ter um vídeo prático explicando, mas é simplesmente a gente pegar esse resíduo orgânico e querer não jogá-lo no lixo. A gente consegue fazer isso de forma simples, a gente consegue não jogar isso no lixo, a gente ainda tem um resultado maravilhoso, que é a possibilidade de produzir uma horta. E essa horta daí a gente vai ter as consequências de se plantar, de colher o alimento que não tem agrotóxico. Então, assim, é maravilhoso todo o sistema que a gente mesmo pode produzir. A gente vai sair de poluidor para talvez menos poluidor, né? Em alguns casos é possível sim a gente deixar de jogar praticamente 100% do resíduo no lixo. A gente pode separar o que é PET, a gente pode separar os plásticos em geral, a gente pode separar o papel. E eu, particularmente, sugiro que em vez de você deixar para que a empresa da sua cidade colete, você entregue para um catador. Né? Em outro vídeo eu vou explicar essa situação, mas é muito mais vantajoso, é muito mais efetivo que o catador pegue do que a companhia de reciclagem da sua cidade. Mas é uma possibilidade. A gente dessa forma vai estar efetivamente fazendo alguma diferença na sociedade onde a gente está inserido. Então, assim, eu gostaria que você refletisse sobre isso. É uma sugestão, é um pedido realmente de ajuda. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo esse vídeo no ano de 2017 ou nos próximos anos não vai sofrer com problemas graves com relação ao meio ambiente, mas quem sabe meus filhos, os seus netos
possam ver esse vídeo e falar, poxa, se a gente tivesse feito isso, realmente poderia ter sido diferente. Gostaria muito, e a minha real intenção é que todos possam de alguma forma refletir e quem sabe que a gente possa aí juntos fazer a diferença no mundo onde a gente está inserido, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever. Quiserem conhecer mais do projeto, entrem no site humusbrasil.com.br e a gente vai estar à disposição aí para crescer junto e se ajudar. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.